capital do Império Português, engrandecida através dos seus 8 séculos de história, propõe, como qualquer grande cidade do mundo, 4 ordens de problemas que aos serviços municipais incumbe resolver da melhor maneira. A sua população, que cresceu extraordinariamente nos últimos 30 anos, tem de residir, de circular, de trabalhar, de receber instrução e recreio. A solução desses problemas está hoje sujeita a um plano diretor que os coordena harmonicamente entre si, não só no presente, mas na previsão do futuro. Na base desse plano diretor está a já histórica planta da cidade na escala de 1 para 5.000, sobre a qual o engenheiro Duarte Pacheco, quando presidente da Câmara Municipal de Lisboa, traçou as primeiras grandes linhas a que deviam obedecer a acomodação e a expansão da capital. Os problemas da habitação foram complicados pela ocorrência de 2 grandes guerras mundiais no curto período de 25 anos. Da aglomeração excessiva das cidades resultam a promiscuidade, a insalubridade e outros flagelos que é necessário combater, principalmente junto dos habitantes com menos recursos. Que meios se empregaram? Primeiramente, a construção dentro dos limites da capital, em lugares higiênicos e de fácil acesso, de bairros provisórios, de casas desmontáveis, como este que se ergueu na Quinta das Furnas, a 7 Rios. Esses bairros são verdadeiras escolas para aprender a morar. Incutem nos seus habitantes o gosto pela casa própria, independente, com o seu quintal privativo, fácil logradouro e serviços sociais organizados. As crianças ali nascidas já não conheceram o horror dos bairros da lata. Têm a sua creche, o seu centro social, a sua igreja, as suas escolas, uma para os rapazes, outra para as raparigas. Como o da Quinta das Furnas é o bairro da Quinta da Calçada, entre a Palma de Cima e o Paço do Lumiar, e o da Bela Vista, na orla do Parque Florestal de Monsanto, a Benfica. Mas na Quinta do Jacinto, em Alcântara, já se ensaiou a construção das chamadas casas tipo 0, de pedra e cal, que hão de vir a substituir as casas de Luzalite. E no Caramão da Ajuda é todo um grande bairro, com muitas centenas de casas, que se constrói ativamente para abrigar as famílias que moravam nos prédios que é necessário demolir no centro da cidade. Algumas dessas casas são construídas por um moderníssimo processo que permite erguer 2 casas por dia. É um processo de cofragem. Nos moldes de madeira é vazado um concreto especial que seca muito rapidamente. As paredes ficam porosas, o que forma caixa de ar. Naquele local privilegiado, ainda há poucos meses só se viam alguns casebres como estes. Agora, as casas que enchem toda aquela encosta da Ajuda são assim. Em vez das alforjas da moraria, sem ar e sem luz, é diante do cenário magnífico do Tejo que passam a morar a preços módicos alguns milhares de pessoas. Muitos outros bairros de casas económicas se encontram espalhados por toda a área de Lisboa. O bairro de Casela, junto da autoestrada, o bairro do Alto da Ajuda, com os seus quintais morados e as suas casas, tão bonitas que quem lá mora cuida delas com desvelado amor, florindo as janelas e cobrindo as paredes com trepadeiras.
cada bairro tem as suas escolas, como não podia deixar de ser. De um e do outro lado do Vale de Alcântara, separados pelo aqueduto das Águas Livres, vemos o bairro da Calçada dos Mestres e o da Serafina. O da Serafina tem um balneário, que é o edifício que se vê ao fundo. O maior bairro económico de Lisboa é o da Encarnação, com cerca de 1.500 moradias. Estão assegurados em cómodos autocarros os transportes para os bairros mais distantes. No entanto, é a iniciativa particular que incumbe principalmente a construção das casas de Lisboa. Mas a força das circunstâncias originadas pelas duas guerras, elevando o valor dos terrenos, o custo dos materiais e da mão de obra, desviou os particulares da construção de casas económicas ou mesmo de casas compatíveis com os proventos das classes médias. Por toda a parte se ergueram belos prédios de rendas elevadíssimas. Mas há que reconhecer que eles também eram necessários para o embelezamento de uma cidade arquitetonicamente muito pobre até há poucos anos. Hoje já não faltam alguns conjuntos admiráveis. A chamada Praceta de Almirante Reis, hoje Praça João do Rio, introduziu em Lisboa um novo tipo de aglomerado urbano. A Praça do Arieiro é o remate condigno daqueles bairros novos. Um terceiro bloco, com 12 andares, completará brevemente o magnífico aspecto que já tem. E na Avenida de Sidónio Pais, no lado oriental do Parque Eduardo VII, pode dizer-se que se fixou o estilo monumental da Lisboa de hoje, que já não envergonha ninguém. Em antigas e lamentáveis gaiolas, a construção de novos e belos prédios abrange toda a área da cidade. Nas Amoreiras, as casas da Rua Dom João V e das ruas vizinhas não ficam mal ao pé do lindo arco que fecha a obra monumental das Águas Livres. Em Pedroços, um bairro residencial orla à margem direita do Tejo, naqueles terrenos baldios de há poucos anos. E também se ergue ali um novo bairro de ruas circulares para evitar o monótono traçado em esquadrilha. Nos terrenos que ficam a oriente das velhas avenidas novas, a Avenida João XXI, nome do único Papa português, prolonga a Avenida de Berna e surgem outras avenidas, a de Manuel da Maia, a de Guerra Junqueiro, etc. Constrói-se com frenesi. Não há desemprego na construção civil. Os prédios novos acusam logo na fachada a colaboração dos arquitetos, profissão que as câmaras municipais e o governo do Estado Novo têm dignificado e feito prosperar.
Mas a Câmara não descura o problema das rendas. A 7 de maio de 1945 era publicada a Lei 2007 que estabelece as bases para a construção de casas de renda económica. E logo em outubro do mesmo ano, a Câmara Municipal promove a aprovação do bairro de Alvalade, zona compreendida entre o Campo Grande, a Avenida Alferes Malheiro, hoje Avenida do Brasil, e Almirante Reis. A 7 de abril de 1947, sai o decreto-lei que estabelecia o princípio das rendas limitadas. E logo um mês depois, a Câmara Municipal punha em praça os primeiros 50 lotes de terrenos para casas de renda limitada. E todos podemos vê-las erguerem-se dia a dia, dos caboclos aos telhados, num ritmo impressionante. Estão já praticamente concluídos 1.500 fogos em 225 prédios. Há 790 obras em curso no futuro Centro Comercial de Alvalade, 550 habitações e 240 lojas. As caixas de previdência inverteram ali um capital de 120 mil contos, que beneficiará, antes de mais ninguém, os seus próprios sócios. A iniciativa municipal das casas para trabalhadores encontra eco animador nas grandes empresas particulares. As companhias reunidas do gás e da eletricidade vão construir 100 casas no Caramão da Ajuda. A Companhia das Águas, 200 nos Olivais. E há requerimentos de outras empresas e de cooperativas que ainda não foi possível satisfazer, mas que terão a sua vez. O sítio de Alvalade é a prova evidente de que a Câmara Municipal tem uma política da habitação de que sairá vencedora. Dentro de 4 ou 5 anos, toda a zona estará inteiramente ocupada, podendo abrigar em ótimas condições 50 mil pessoas. Ao problema da habitação segue-se o da circulação, que começa pelos próprios acessos à capital. Todos se lembram que a entrada ou saída de Lisboa por Sacavém se fazia ainda há bem poucos anos por esta incrível azinhada. Hoje, as vias de acesso de Nordeste são amplas e seguras, como podemos ver. É desse lado que fica o aeroporto, ao cabo de uma soberba avenida ladeada por lindas moradias. O aeroporto em que a Câmara, comparticipando com o Estado, despendeu cerca de 40 mil contos, veio modificar completamente a fisionomia da capital. As instalações, que se ampliam constantemente de acordo com o tráfego crescente de aviões nacionais e estrangeiros, são muito belas, sendo um dos passeios prediletos dos lisboetas ir assistir ao espetáculo sempre empolgante
da chegada e partida das grandes aeronaves internacionais. O campo, com ótimas pistas, fica muito perto do centro da cidade, vantagem que não tem a grande maioria dos aeroportos estrangeiros. O trajeto até lá faz-se em poucos minutos, em faixas de rolagem de sentido único. Atravessando a Praça do Arieiro e a Alameda de Dom Afonso Henriques, essa via de comunicação conduz à Praça do Chile, no prolongamento da Avenida Almirante Reis. Os transportes em comum, enquanto se procede aos estudos para o metropolitano, são principalmente assegurados pelos carros elétricos. Mas todos os meses aumenta o número de autocarros postos em serviço pela Carris. Outra saída de Lisboa que liga com o aeroporto pela Avenida do Brasil é a do Campo Grande, cujo traçado foi corrigido de forma a tornar aquele confuso arrabal de Saloio numa das mais belas artérias da capital. A saída para o noroeste faz-se pela Alameda das Linhas de Torres, que também foi alargada e pavimentada de novo como tantas outras. O piso da cidade vai melhorando, embora a intensidade do trânsito e a necessidade de renovar as canalizações subterrâneas não permita maior rapidez. É preciso pensar que há 10 anos estava praticamente tudo por fazer. Também se alargou e pavimentou a estrada de Benfica, que conduz a Sintra e a Cascais. Mas a melhor saída para Cascais é a da autoestrada, que só vai por enquanto até ao Estádio Nacional, mas que se prolongará até o Atlântico. Entre a Cruz Quebrada e Caxias, a autoestrada liga com a Estrada Marginal, que tem 7 anos apenas, e foi a obra decisiva para a valorização da Costa do Sol, das praias ribeirinhas do Tejo e das que ficam para além da Barra, até o Guincho. A Estrada Marginal prolonga a Avenida da Índia, que segue ao longo do Porto de Lisboa e da linha eletrificada do Estoril, atravessando a Praça do Império, em Belém. O magnífico trajeto barrava com o cotovelo do Corpo Santo e com a garganta da Rua do Arsenal. Agora, prolonga-se diretamente até ao Terreiro do Paço, pela nova Avenida da Ribeira das Naus. Linda artéria e lindo nome, pois também há na Câmara quem cuide com propriedade e com gosto de batizar convenientemente as ruas de Lisboa. E já se trabalha no seu prolongamento para além do Terreiro do Paço, pela Avenida do Infante Dom Henrique, que seguirá até o Poço do Bispo, completando o percurso marginal do estuário do Tejo. Estão planeadas e já em construção grandes artérias circulares concêntricas. A primeira abraça todo o perímetro do concelho, separando a cidade da zona rural de proteção, pois o plano diretor estabelece o limite que o aglomerado humano não deve ultrapassar, sob pena de provocar uma concentração de habitantes, de indústrias e de capitais prejudicial a todo o país. A segunda circular começa na Avenida de Ceuta, a São Domingos de Benfica, passa a leste de Carnide, no topo do Campo Grande, e vai terminar no troço já aberto que liga à rotunda de Sacavém ao Cabo Ruivo. Essa, como outras vias circulares, será reservada unicamente à circulação rápida. Não será ladeada de construções,
assentando em faixas de terreno livre, jardinado e arborizado. Só assim se resolverá eficazmente o problema do trânsito, permitindo a comunicação direta de pontos distantes por essas verdadeiras autoavenidas, sem o embaraço de atravessar os aglomerados secundários. A terceira circular renasce na Avenida de Ceuta, junto à Cruz da Pedra. Segue pela Avenida dos Estados Unidos da América, cruza a Avenida do Aeroporto e vai até o Beato, onde ligará com a futura ponte sobre o Tejo. A quarta circular nasce também na Avenida de Ceuta. Sobe o Val de Alcântara e vai ligar com a Avenida de Berna, em Palhavã. Segue por ela até à Praça do Arieiro e desce pelo Val de Chelas até Chabregas. Finalmente, a quinta circular será subterrânea, um túnel envolvendo a Baixa, desde o Corpo Santo até ao Campo das Cebolas. Outros arruamentos de grande circulação se vão abrindo, como que obrigou a aterrar todo o Vale Escuro ao longo da Rua de Moraes Soares e do Alto de São João. Essas grandes artérias ligarão em triângulo a Praça do Chile e a Graça aos caminhos de ferro. As obras já estão muito mais adiantadas, mas é impossível, num só filme, acompanhar o ritmo da Câmara Municipal de Lisboa. A demolição do antigo quartel da Cova da Moura e de um aqueduto sem utilidade permite o prolongamento até Alcântara da Avenida Tenente Valadim. O troço já existente dessa avenida vai ligar, pelo Largo da Estrela, contornando o Zimbório e o Jardim, com a Avenida Pedro Álvares Cabral. Através do Largo do Rato, prolonga-se com a Rua Alexandre Herculano, que já começa em Santa Marta, atravessando a Avenida da Liberdade. E deriva pela Rua Brancamp, que foi completamente remodelada e ajardinada, evitando-se o perigo que consistia para os automóveis a sua faixa de rolagem descaída. Ali começam as novas ruas ocidentais do Parque Eduardo VII. E pela Praça do Marquês de Pombal, liga com a Avenida Fontes Pereira de Melo até ao Saldanha e Avenida da República. Em vários locais foi necessário construir custosos viadutos, como o de São Sebastião da Pedreira. O viaduto da Rua do Arco do Carvalhão, sobre o qual passa a autoestrada. E o mais imponente de todos, o viaduto Duarte Pacheco, que com os seus 24 metros de largura é uma das pontes mais largas do mundo. Passa ele sobre o antigo caneiro de Alcântara, que foi completamente coberto, obra de salubridade que bastaria para nobilitar a Câmara Municipal. O seu vulto ergue-se em paralelo com os Arcos das Águas Livres, última obra monumental de Lisboa, antes das que se completaram nos nossos dias, quase 2 séculos depois. Além de assegurar as melhores condições de habitação e circulação, há que estudar as melhores condições de trabalho. Toda a atividade de Lisboa depende, em última análise, do seu porto de mar, um dos melhores portos naturais do mundo, mas que o Estado Novo tem sabido valorizar constantemente. A ausência completa de gares marítimas se deu a vez à estação fluvial de Belém, onde se faz o tráfego para a Trafaria. À gar marítima de Alcântara, onde já podem atracar os grandes paquetes que eram obrigados a fundear a meio do rio. À gar marítima da Rocha do Conde de Óbidos, a última inaugurada, com tão boas instalações como a sua vizinha de Jusante. A estação fluvial do Cais do Sodré, de onde partem os ferryboats para Cacilhas,
vai ceder o lugar a outra bela gar marítima que ficará junto da estação terminal da linha elétrica do Estoril. O aspecto que hoje oferecem as instalações do Porto de Lisboa já é digno da sua privilegiada situação geográfica, económica e política. No Terreiro do Paço, além do cais das Colunas, onde atracam os pequenos barcos de Cacilhas, fica a estação do Sul e Sueste, de onde largam os barcos para o Barreiro, o grande centro industrial da outra banda. E para Montante, novos cais e novas docas prolongam o Porto de Lisboa até ao Poço do Bispo, num total de 15 quilómetros de extensão. A nova zona industrial deve concentrar-se ali, nos Olivais, de forma a livrar Lisboa dos fumos que tanto prejudicam as grandes metrópoles estrangeiras. A zona das repartições oficiais concentra-se em volta do Terreiro do Paço. A antiga arcada amplia-se e melhora-se em todo o seu perímetro. Aos novos edifícios da Rua da Alfândega e da futura Avenida do Infante Dom Henrique, outros se juntarão num futuro próximo. O grande centro comercial de Lisboa é ainda hoje a Baixa Pombalina, construída depois do terremoto de 1755. Mas, por mais larga que fosse a visão do genial ministro de Dom José, as exigências do aumento populacional obrigam a remodelá-la na parte que fica a ocidente da colina do Castelo e que ainda hoje se chama, por vir do tempo dos mouros, Mouraria. Ali onde vão dar as escadinhas da saúde, abriu-se um largo, o de Martim Muniz, demolindo sórdidos casarões de que já ninguém se lembra, apesar da nossa racial tendência conservadora e saudosista. Poupando a tradicional Igreja da Senhora da Saúde, mas sacrificando o arco do Marquês de Alegrete, as demolições continuam e continuarão sistematicamente, pois assim o exige o crescimento natural da cidade, que seria inútil negar ou combater. Todos os prédios da Rua da Palma terão de ser demolidos e, em seu lugar, construir-se-á este novo e magnífico conjunto, a Rua da Palma de amanhã. Só à guitarra se podem carpir saudades destas vielas estreitas, insalubres, que só servem para fazer cestilhas para o fado, mas não para morar. Conhecem-na? É a Praça da Figueira. Também tem de desaparecer. A sua situação como mercado é imprópria, atravancando o coração da cidade, tornando impossível a solução do trânsito na zona em que é justamente mais intenso. Em seu lugar, dentro de pouco tempo, os lisboetas terão que mostrar este modelo. Uma praça arborizada ao lado do Rocinho. Na Praça dos Restauradores, a assimetria da comunicação com o Largo Dom João da Câmara vai ser corrigida pela substituição do bloco onde estava o Hotel de Inglaterra por um novo e belo edifício digno daquele lugar. As demolições começaram já e vão continuar em seguida. Numa primeira fase, conserva-se a Rua do Jardim do Regedor. Numa segunda fase, essa rua desaparecerá, abrindo-se uma passagem subterrânea para os peões. Há muitos anos que o Mercado 24 de Julho substitui o antigo Mercado da Ribeira do Peixe. O novo Mercado de Arroios é modular, pois nem sequer destrói, antes favorece a estética citadina.
Outros mercados fixos e de levante estão previstos. Estuda-se a construção do novo matadouro aos Olivais e de uma grande central pasteurizadora de leite. A par do trabalho, cuida o município da instrução, cultura e recreio dos munícipes, muito especialmente das crianças. Desde 1926 que existe, construída pela Câmara, a Escola Primária da Calçada da Tapada. Está pronto e será inaugurado brevemente o Grupo Escolar do Alto de Santo Amaro. A construção do Grupo Escolar do sítio de Alvalade está adiantadíssima. O da Praça do Ultramar já foi entregue ao Ministério da Educação Nacional, completamente mobilado e pronto a funcionar. Tal como o grupo escolar da Rua do Atorval, no bairro dos Atores. A Câmara contribui assim para o grandioso plano dos centenários, que dotará o país de 12.500 salas de aula. Lisboa já tem os seus kindergarten, os parques infantis sonhados e reclamados por Ramalho Ortigão, os seus baloiços, os seus rinques de patinagem, as suas piscinas dão às crianças de Lisboa, ricas ou pobres, aquele espaço vital que não tiveram seus pais. A Câmara completa assim com parques públicos a obra admirável da poetisa Fernanda de Castro, criadora dos nossos primeiros parques infantis. Além de grande artéria, a Alameda de Dom Afonso Henriques é um admirável logradouro público. O seu enorme tapete de relva é encimado pela fonte monumental, que comemora a chegada das águas a Lisboa, uma das obras fundamentais que o Estado Novo fez em benefício da capital. Entre dois painéis de cerâmica polícroma, a figura do Tejo é rodeada pelas Tágidas, as ninfas evocadas por Camões nas primeiras estrofes dos Lusíadas. E vós, Tágides minhas, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente, Campo Grande é hoje um parque soberbo, civilizado, acolhedor. Um restaurante junto do lago, cisnes vogando entre sombras, a Casa do Pessoal e das Ferramentas, a famosa Alameda das Palmeiras e, junto do campo do Jóquei, vai fazer-se a grande piscina municipal, cujo modelo mostra bem o que vai ser. Os parques e jardins da capital são abastecidos pelos viveiros municipais da Pimenteira. As plantas e as flores merecem à Câmara desvelos muito especiais. Uma pequena estufa fria permite cultivar plantas decorativas. Mas o orgulho da floricultura municipal é a estufa fria do Parque Eduardo VII,
verdadeiro paraíso de frescura e de beleza. O Parque Eduardo VII foi durante muitos anos um dos grandes problemas da cidade. As modificações que sofreu, as fases por que passou, não têm conta. Só agora se lhe deu, porém, solução adequada. O antigo Palácio das Exposições foi adaptado a pavilhão de desportos, onde a Câmara realiza também concertos sinfónicos, completando a sua ação cultural. E a perspectiva da Avenida da Liberdade prolonga-se já à vista de todos até ao Miradouro, de onde se desfruta um dos mais belos panoramas de Lisboa. O efeito final sai imponente, como demonstra este modelo, e o conjunto será coroado pela estátua equestre de Nuno Álvares e pelo Palácio da Cidade, que reunirá um museu, uma biblioteca, salas de exposições e uma grande sala de espetáculos com 3.600 lugares. O Palácio Galveias, no Campo Pequeno, foi restaurado e é hoje arquivo e biblioteca municipais. A Ilharga de Lisboa, a Serra de Monsanto, árida, escalvada, foi durante séculos velhacoto de malfeitores. Há 10 anos deu-se ali o primeiro golpe de picareta, e já a serra se cobre de um manto de verdura, mais de 1,5 milhão de árvores de várias espécies. Muitos quilómetros de estradas e caminhos rasgam o Parque Florestal de Monsanto, conduzindo a maravilhosos pontos de vista, a centros de repouso e recreio como o Mirador de Montes Claros. E ali haverá também um padrão miradouro, que será o ponto mais elevado de Lisboa, e um teatro de ar livre para milhares de espectadores, e o Clube de Ténis de Lisboa. Lisboa é uma cidade em obras. Desenvolve-se e alinda-se dia a dia sem interrupção. Novos edifícios, novas ruas, novos jardins multiplicam-se por toda a parte. Das casas económicas às moradias de luxo, aos prédios monumentais, Lisboa renova-se, Lisboa expande-se, Lisboa é cada vez mais Lisboa, mais digna do seu renome universal, mais apta a confirmar os versos de Camões. E tu, nobre Lisboa, que no mundo facilmente das outras és princesa. A obra da Câmara Municipal está à vista de todos. Continua e continuará sem tréguas, sem descanso, em prol da Lisboa de hoje e de amanhã.